isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar assim um pouco sobre circunstâncias. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 103. Para nós podermos entender por que nós temos que louvar a Deus, por que nós temos que fazer a nossa alma, né, se submeter à nossa nova natureza. A nossa alma, antes de nós nascermos de novo, ela era dominada pelo diabo, né, e ela não tinha freio, fazia o que queria. Agora que nós nascemos de novo, nós temos que submeter a nossa alma a essa nova natureza, né? Para que a nova natureza domine sobre a alma nas horas das dificuldades, nas horas das circunstâncias, quando os problemas vêm, quando o diabo está nos atacando. Então, se nós não treinarmos isso, nós nunca vamos ser vitoriosos, né? Por isso, veja aqui no Salmo 103, quem escreveu? Então, o rei Davi escreveu esse salmo, e ele não era um homem nascido de novo. Mas ele entendeu que a alma dele precisava, sabe, se submeter a Deus. Que a alma dele precisava fazer alguma coisa, porque nós sabemos o quanto este homem sofreu. Quantas tribulações ele teve. Se a gente for ver a história do rei Davi, ele foi um homem que teve muitas tribulações, né? Ele foi muito atacado. Não foi fácil. Ele foi escolhido como um servo de Deus, mas ele foi muito atacado. Então aqui nesse salmo ele está mostrando assim o quanto que ele entendeu que a alma tem que se submeter a Deus. Então isso, se a gente entender, fica mais fácil na hora das dificuldades. O que a gente faz com essa, sabe, com as emoções. Então veja aqui, no versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, não vamos ler o salmo todo. Então ele diz assim, ele deu uma ordem para a alma dele, veja, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está dando uma ordem para a alma dele, para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Tá? E é isso que nós temos que fazer com a nossa alma. Nós temos que fazer a nossa alma louvar o Senhor. Nós temos que fazer a nossa alma, se expressar diante de Deus. E isso é através da nossa fala, quando nós falamos. Então, a nossa alma entra, né, em concordância com a nossa fala, aquilo que estamos expressando a Deus. Então, isso são os louvores, porque nós vamos bendizer a Deus pelo que Ele é. Nós vamos, né, bendizer a Deus porque Ele está presente na nossa vida na hora da dificuldade, porque Ele é o nosso libertador, porque Ele vai nos tirar da condição, da dificuldade que nós estamos, e assim por diante. E não apresentar a Deus os nossos problemas. Não é assim que nós vamos orar. Apresentar, ai Deus, olha o meu monte, olha o monte que está aqui na minha frente, olha a minha circunstância. Não é assim que nós vamos bendizer a Deus. Nós vamos bendizer a Deus pelo que Ele é. Então, Ele é que nós vamos dar condição a Ele de resolver os nossos problemas. Isso é maravilhoso o que aconteceu com o rei Davi. Ele entendeu. Nós que somos nascidos de novo, nós temos muito mais, né, a condição de fazer isso. Então veja, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Novamente, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então veja que Ele está fazendo a alma relembrar as grandezas de Deus, a bondade de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. E isso é louvor. Tá? E é isso que nós temos que fazer na hora da nossa dificuldade, porque a nossa vida vai ser transformada assim, a nossa alma, né, se submetendo à nova natureza, entrando na presença de Deus. Então, nós não vamos falar, olha Deus, os nossos problemas, olha Deus, a minha situação, você não está bem. Não é assim que nós vamos orar. A palavra de Deus nos ensina
Como que nós vamos orar? Nós vamos apresentar a Deus, nós vamos nos apresentar a Ele em adoração e louvor, dizendo quem Ele é. E é aí que nós damos condição a Ele de resolver os nossos problemas, né? Então, assim que é a nossa oração, na dificuldade. Às vezes, a gente está passando por problemas difíceis e nós sentimos dificuldade de entrar na presença de Deus porque a gente não está sentindo nada. Nós só estamos vendo os problemas. Mas se nós obedecermos o que a palavra nos ensina e seguirmos essa natureza que Deus nos deu, nós vamos ser abençoados. Então, não vamos nos esquecer que nós temos que colocar, né, a nossa alma em sujeição ao nosso espírito, a nossa nova natureza, para bendizer a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então, isso nós vamos dar um comando, né, para a nossa alma, para ela adorar o Senhor, para ela louvar o Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Porque realmente não é nada agradável a gente passar por tribulação. Nunca foi, né? Porque a nossa alma, ela gosta de festa. Ela gosta, sim, de coisas desse tipo. Mas nós temos que fazer com que ela entenda que mesmo que nós não estejamos em festa, estejamos naquilo que a alma gosta, nós podemos ter a alegria no nosso coração, nós podemos ter a força de Deus, porque às vezes, quando a palavra de Deus fala em alegria, a gente pensa que é aquela alegria da festa. É isso que nós temos que entender. Quando a palavra de Deus fala em nos alegrarmos, não é a alegria da festa. É a alegria, é a força que nós temos. É isso que Deus quer dizer. É a força que Ele nos deu com a nova natureza de estar na presença dEle nas dificuldades, orando, buscando esse Deus, dizendo quem Ele é. Deus chama isso de alegria, tá? E isso é maravilhoso a gente saber. Então, na hora da dificuldade, nós temos que ir a Deus. Porque Ele diz assim, vamos ver lá um instantezinho em Tiago. Nós podemos, né, ver o que é essa alegria. Abre a sua Bíblia lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Porque, né, parece irônico o que Tiago está dizendo aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ele diz aqui, ele usa a palavra alegria, toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a chave, irmãos, para que nós sejamos vitoriosos e abençoados, é a perseverança, é não desistir nunca. Então, esta é a chave. A perseverança. A perseverança, ela envolve a paciência, mas não é essa paciência que as pessoas entendem, de paciência, se der certo, senta lá, não faz nada, fica esperando ver se vai acontecer alguma coisa. Não é essa paciência que Deus fala. A paciência, que esta perseverança que nós temos quando oramos, essa paciência não é aquela, por exemplo, o povo saiu do Egito, fica lá na frente do Rio Jordão esperando, né, que aquele rio se abrisse por si só, assim, sem eles fazerem nada e chegarem na Terra Prometida. Eles iam estar lá até hoje, porque nada ia acontecer se eles não tivessem batalhado, orado, confiado, esperado no Senhor. Se não houvesse isso, não ia acontecer o milagre e a bênção. Então, essa paciência que Deus está falando aqui para nós é uma paciência ativa, com oração, entende isso? Nós temos paciência porque nós estamos confiando no Senhor. Então, por uma enfermidade, por um trabalho, pela paz, por um relacionamento, enfim, pela segurança, pela nossa vida, aquilo que envolve a nossa vida. Nós temos que ter paciência na oração, porque Deus vai realizar aquilo que nós estamos orando, esperando em Deus, tá ok? Então, por isso que nós temos que ter paz quando nós estamos orando. Então, quando ele diz aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Então, essa alegria que ele está falando aqui, não é a alegria de você ficar, sabe, assim, igual na festa, entendeu? Entendeu agora bem a alegria que Deus está dizendo para nós. Não é essa de você ficar, sabe, assim, quando tudo está maravilhoso, mas é de você poder bendizer a Deus, né? Fazer a sua alma bendizer a Deus na hora da dificuldade, o que o salmista fez, tá? Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós temos que ter esta condição, esta alegria, mas não é essa alegria de é esta força, porque a palavra de Deus diz que a alegria de Deus é a nossa força. Então, é colocar-nos na presença de Deus em louvor e adoração, dizendo os benefícios do Senhor. Então, a chave mesmo é a perseverança, é não desistir, porque Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Ele está conosco, Ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Deus está, mas não é pelo que eu estou sentindo que Deus está presente. Eu não preciso sentir. É muito bom quando eu entro na presença dEle, sinto aquela presença, aquilo é maravilhoso. Né? Se a gente pudesse ficar constantemente naquela condição, agora seria maravilhoso. Mas ainda existe algo que impede que realmente essa parte, né, nossa que não foi redimida ainda. Mas cada vez que a gente experimentou essa presença de Deus, aquela força, a paz, gente, isso vai ser a nossa vida eterna, tá? Então, nós precisamos cultivar essa vida eterna para termos forças nos dias da dificuldade. Então, ficou bem claro aqui que nós, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Então, a alegria é isso daí, é você colocar toda a sua alma, toda a sua condição de nova natureza na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, eu te glorifico, né? Senhor, é impossível enumerar todos os seus benefícios, você é minha paz, você é minha força, você é minha saúde, enfim, aquilo que nós estamos também esperando, confessando, ok? Então, isso é que traz a perseverança, você ficar nesta condição de saber que Deus está com você. Então, você não vai mais ficar enfocando o seu trabalho, de tanto fazer isso, a sua alma vai entender. Ela vai começar a receber dos benefícios de Deus através da confissão, através, né, de você se colocar na presença de Deus, bendizendo o Senhor, glorificando o Senhor. Então, o Senhor começa a nos dar a condição dele de paz, porque ele está no controle de tudo. Isso é maravilhoso. Em vez da gente sair tomando providência com as forças naturais, humanas. Porque quando a gente está sem a liderança de Deus, a gente logo tem umas ideias. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer aquilo? E a gente sai fazendo, sem saber se é a condição de Deus. E aquilo não é a solução completa. Quando Deus age, é a solução e é eterna. Porque tudo que Deus faz é eterno. Então, abre lá em Zacarias agora, um instantezinho. Nós podemos ver aqui, capítulo 4, esse clássico, né, versículo que nós sabemos. Então, Zacarias, capítulo 4, aliás, nós vamos ver o versículo 6. Eles passaram por tantas dificuldades aqui, e então Deus está dizendo, né, aqui para Zorobabel, que não é com a força humana que nós vamos vencer todas as dificuldades, não são com armas humanas, né, com guerras que nós vamos trazer a vitória, mas é sim pelo poder de Deus, a palavra de Deus. Então veja versículo 6. O Senhor disse, né, no finalzinho do versículo 6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela força, não é pelo poder humano, não é pelas armas humanas, mas é pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. É Ele que vai vir e trazer a solução de Deus. Por isso que nós temos que continuar bendizendo o Senhor. Nós temos que abrir a nossa boca e confessar, né, as maravilhas de Deus e confessar o poder de Deus. Estão me acompanhando?
continuar fazendo isso. Seja para qual área da nossa vida, não importa, é usar a palavra de Deus. Então lá em Marcos, abre lá um instantezinho agora no Evangelho, Marcos, por isso, né, que Jesus falou bem claro aqui em Marcos, capítulo 11, que o Senhor deixou bem claro para nós aqui, no versículo 22 ao 24. Jesus disse assim, olha, tende fé em Deus, quer dizer que nós precisamos sempre cultivar a fé. Então, confessar a palavra é um modo de cultivar a fé, porque a sua alma está entrando em ação, ela está, né, usando a palavra de Deus para transformar toda a mente, tudo o que se pensa, o jeito de conduzir a vida, porque é a alma que precisa ser renovada. Então, é muito importante, né, nós bendizermos ao Senhor, igual o salmista fez. Ele estava passando por problemas seríssimos, muito sérios. E ele não foi falar com Deus os problemas sérios, ele foi glorificar a Deus, ele foi exaltar a Deus. Isso que é maravilhoso. Então veja aqui, olha, Jesus dizendo, tende fé em Deus, no versículo 22, daí no 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O Jesus está falando que é para nós falarmos com o monte e não falar a Deus com relação ao monte. Que a gente quer passar para Deus os nossos problemas. Deus, você tem que vir agir aqui. Você está vendo a minha situação. Jesus está ensinando que não é assim. Nós temos que ir direto para o problema, porque Ele nos deu a autoridade do nome dEle. Nós temos que ir direto para o problema e falar com Ele o que Deus é. E Ele é que vai agir, como Ele disse lá em Zacarias. É pelo poder dEle, com o Espírito Santo, Ele vai vir e vai agir. Então, vamos seguir claramente o que Jesus disse aqui, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ele disse disser, vamos falar com o problema, qual que é o problema que está afligindo, né? Qual é a circunstância, qual é a dificuldade que está. Então nós vamos colocar fora, com aquele problema, em nome de Jesus. Ele diz que isso é fé. Nós temos fé quando nós fazemos isso. Estamos exercitando a nossa fé, tá? Realmente não é nada gostoso, nenhum problema, nenhuma circunstância, não traz prazer algum, não é realmente enquanto nós estamos festejando alguma coisa maravilhosa, mas nesta hora nós temos que aprender, não é, a ter a confiança em Deus. Então a palavra de Deus é que faz isso, tá? Não vamos deixar o diabo trazer tormentos, preocupações, e isso daí vai nos afundando. E ficar falando, Deus, tira esse problema da minha vida. Não é assim. Então, se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Jesus não mente, Ele é a verdade. Mas Ele diz que nós temos que crer, então é um processo, né? Porque Jesus só falou uma vez, com todos os problemas. Mas Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então nós temos que falar até o milagre acontecer. Ele vai acontecer. Não importa quanto tempo, mas vai acontecer. Se a gente se dedicar lá, ficar um tempo, aquilo vai começar a mudar a nossa mente. E nós, com a fé que Jesus falou para nós termos, nós vamos receber. Ele falou que nós vamos ter. Nós vamos receber, nós vamos conseguir. Aí ele diz no 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Por isso que nós temos que orar. Quando em oração, passar um tempo a sós com Deus. Nós temos que passar um momento lá, na presença dEle, falando, bendizendo ao Senhor. Você pode pegar 2 versículos de Salmos, aquilo que tem a ver com a sua história, com a sua vida, com o seu problema. Escreve e vai falando, até que você não precisa mais olhar para aquilo. Ou qualquer outro versículo da palavra de Deus, vai falando aquilo, vai falando.
e vai expulsando o monte, ou seja, o problema. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade que você está passando? Tá? Então é isso que vai começar a trazer a força, isso traz perseverança, nós vamos confiando no Senhor, nós vamos esperando, né? Essa esperança baseada nessa perseverança de estar lá todos os dias, Deus vai fazer. Não é que Deus está exigindo de nós um tempo longo, não. Não, de jeito nenhum. Eu que não estou em condição de chegar lá, né, onde está a palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz que em oração você vai receber. Creia que você está recebendo quando você está orando. Então é muito importante, porque nós temos que ter o nosso coração transformado. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus e o nosso coração não está transformado. Bom, a primeira coisa da transformação é a fé. Quando eu tenho a fé, eu entro naquele lugar em Deus e Ele está ajustando muitas coisas ao meu redor. Muitas coisas ao meu redor. Muitas vezes pode acontecer aqui, olha, como o versículo 24 e 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, veja, nós estamos confessando a palavra, estamos bendizendo ao Senhor, né? E dizendo que é impossível enumerar as suas bênçãos. Ó minha alma, bendize ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você é glorioso. Então você começa a dizer ao Senhor, você é o poderoso, você me salvou, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, eu te exalto. É impossível eu listar todos os seus benefícios. Senhor, eu te adoro, você está comigo, você é o meu provedor, você é minha paz, enfim. Então, enquanto nós estamos orando, o Senhor está ajustando coisas no nosso coração. Por isso que muitas vezes a gente não recebe imediatamente. E Ele diz, olha, mas se veja que tem algo muito importante no meio de toda essa confissão, né? Em nossas vidas, que pode, ou importante no sentido assim, de para nós recebermos, mas por outro lado pode ser algo que pode impedir das coisas chegarem, é ter qualquer coisa contra qualquer pessoa no seu coração. Você tem que avaliar muito o seu coração diante da palavra de Deus. Por isso que esse momento a sós com Deus tem que ser uma coisa pessoal, sincera, aonde nós estamos colocando o nosso coração a Deus, em Deus. Porque Ele falou assim, ó, se você tiver qualquer coisa no seu coração contra alguma pessoa, perdoe, para que o vosso Pai Celestial perdoe também as suas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então é muito sério isso. Por isso que a oração nos ajuda. E nós temos que sempre olhar dentro de nós aquilo que está arranhando lá dentro. Não pode. Então, enquanto você está confessando a palavra, enquanto você está perseverando em oração, repreendendo a ação do diabo nas tuas nas condições que ele está agindo na circunstância, comece a abençoar as pessoas. Comece a abençoar as pessoas, aquelas que Deus vai pondo. Você vai ficando livre de todas as ofensas, ou sei lá, ou falta de perdão, sei lá, aquilo que está o coração carregando. Então, todo dia, por isso que na oração, quando a gente está orando todo dia, a gente tem que ficar livre disso, viu? Porque é muito fácil a gente ir acumulando coisas, um dia um cisco aqui, outro dia um cisco ali, não pode. Então, por isso que a oração pessoal é para isso, para a gente lavar o nosso coração, na presença de Deus. Então, quando a gente fica muito tempo sem orar, às vezes vai acumulando coisa. A oração pessoal nos ajuda nisso. Estão me acompanhando? Então, a gente às vezes, né, ou no trânsito, ou no banco, ou sei lá, cada coisa boba, a gente pode ficar ressentido, magoado. E se a gente não ora, vai uma coisa acumulando com a outra. E aí vai ficando um coração muito fácil para não perdoar. Então, as nossas orações, vamos apresentar o nosso coração a Deus, tá? Porque se não tiver nada, Deus vai vir abençoar. Se tiver um coração já lavado no sangue de Jesus,
um coração que não está com mágoas, Deus vai vir abençoar. Ele facilita todas as coisas para nós. Então, vocês entenderam muito bem que a alegria que Deus falou aqui, para nós termos nas horas das provações, não é aquela alegria da festa, mas é de nós podermos entrarmos na presença de Deus e começarmos a louvá-lo. É isso que ele quer dizer, igual o salmista fez. Tá? Porque tudo a palavra de Deus é um contexto. Então, a meditação nos ensina isso. A meditação nos ensina, por exemplo, lendo lá, entendi o que quer ter alegria pela vida de Davi. Eu entendo o que Tiago está dizendo, ter alegria na provação. É para eu começar a confessar a palavra, bendizendo a Deus. Eu te adoro, Senhor. Eu te bendigo, eu te exalto, você é o poderoso. Copia as palavras do Salmo, tudo bem, maravilhoso, tá? E começa a expulsar as dificuldades, os montes. Você sai da minha vida, eu não aceito, eu não preciso disso, eu sou nova criatura. O Senhor me fez de novo. O Senhor é o meu provedor, o Senhor é a minha paz, enfim, aquilo que você está precisando. Tá? O Senhor é a solução dos meus problemas, porque todos os problemas, a solução começa no coração. Não é na aparência, começa dentro de nós. Quando nós estamos aqui dentro, já sentindo aquela paz, tipo, não é o problema que está me afligindo mais, é sinal que eu já estou na direção da resposta. Estou lá na porta, a porta vai se abrir. Tá? Então, a revolta tem que sair do nosso coração, sabe? Ira, coisas que não estão bem encaixadas lá dentro, tem que sair do nosso coração. Tá? Então, porque o Senhor quer que nós tenhamos uma vida sem fardo. Tá? Isso tudo traz muito fardo quando nós não estamos, né, com essa paz do Senhor. Então, a oração é para isso. Então, enquanto eu bendigo o Senhor, enquanto eu adoro o Senhor, enquanto eu confesso a palavra de Deus, eu estou na perseverança, esperando Deus agir, porque é com o poder dele. E depois, o Senhor está agindo no meu coração, me ajudando a limpar o meu coração de qualquer dificuldade ou mágoa, coisa que eu tenho guardado lá dentro. Às vezes a gente tem coisa muito antiga guardada lá dentro, né? É só a gente perceber quando aquele passado volta para ver o que efeito ele traz, tá? Se coisas do passado vêm e ainda traz um mal-estar, é sinal que ainda não houve o perdão completo. Então precisa continuar mais adorando o Senhor, mais confessando a palavra nesta condição, para que fique tudo limpo, para sermos abençoados e recebermos as bênçãos. Então ficou bem claro isso? Né? Entender realmente o que Deus quer dizer com alegria, né? Porque Deus não quer o nosso mal. E como é que ele fala uma coisa dessa? Não é, na verdade, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo para nós termos assim, nos regozijarmos no Senhor, né? Adorando, louvando, buscando a palavra dele. Então, leia a palavra de Deus mais, porque o Novo Testamento vai ajudar a ajustar a nossa vida em Deus. Os salmos são oração feita. Você pode ler salmos como oração bem alto, você vai lendo salmos, que é gostoso, vai libertando. Você pode assinalar os salmos que vão te trazer bênçãos. E depois a leitura da palavra de Deus vai ajustando você a firmar nela. Quando você precisar de alguma coisa ou qualquer problema vier, o Espírito Santo já vai lembrar o versículo. Ok? Então, ore em línguas, confesse a palavra e louve o Senhor. Você entendeu o que é louvar o Senhor? Falar quem esse Deus é, o que ele fez, a grandeza dele. Então, é isso que vai fazer a sua alma submissa à nova natureza. Quando você faz ela, louvar o Senhor. Você tem uma nova natureza para submeter a Deus. Amém? Valeu? E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.